Amigos da Folha do Nordeste, hoje nós vamos conversar aqui na redação com o vereador eleito Josmar Veloso. É um dos novos vereadores que assumirão o Legislativo de Lagoa Vermelha a partir de janeiro. Se elegeu pelo PP com uma expressiva votação e está conosco aqui para conversarmos a respeito da sua atuação no Poder Legislativo. Mas antes disso, a gente gostaria de saber como nasceu, Josmar, essa sua vontade de ser político. Então a gente quer agradecer o espaço aí ao seu Aldoir, ao pessoal da Folha do Nordeste, a toda a sua equipe, né, a Folha Play, e nos colocamos à disposição como vereador, como candidato, no momento em que a gente, na nossa profissão, a gente sempre acreditou que uma política pública bem aplicada, ela gera resultados, né? E o meu trabalho, né, eu convivo bastante com políticas públicas. Então, já no ano anterior, nós vínhamos conversando com o nosso prefeito Gustavo e com o Éder, onde o Éder sempre nos falava, dizia, olha, eu não quero concorrer a vereador. E aí, né, no decorrer do tempo, né, eu disse, depende muito de como a gente vai estar, né, durante esse período de campanha aí, e se nós tivermos um bom momento, né, com um trabalho bem feito, realizado, a gente pode se colocar à disposição. E foi nesse sentido que a gente se colocou, né, se sentiu que era um momento de contribuir um pouco mais com o nosso município, né, e nos colocamos à disposição. Nós conversamos antes e você me dizia que a sua votação lhe surpreendeu. É a primeira vez que eu vejo um candidato dizer que esperava menos votos, hein, Josmar? No início, né, eu sempre tive os pés no chão, né, então eu, quando decidi concorrer, eu imaginava, né, uma votação em torno de 400 a no máximo 500 votos, né, era o que eu imaginava, digamos, as pessoas que eu convivia, né, os produtores, onde a gente tinha uma atuação maior, e imaginava que na cidade a gente não teria tanta visibilidade, né, que é sempre uma coisa que a gente se pergunta, né, se o nosso serviço, se a nossa atuação, de que forma ela é vista pelas pessoas, né? Então isso era uma coisa que eu sempre me perguntava, eu imagino que faço um bom trabalho, mas não sei de que forma as pessoas enxergam esse trabalho e se elas vão reconhecer ou não. Então por isso me surpreendeu, né, com uma votação mais expressiva, mas que também nos deixa, né, com, digamos assim, um compromisso maior, né, de assumir aí além do interior, então buscar aspectos relacionados à cidade, né, no que a gente puder contribuir. Então a minha formação, né, inicial ela é na área de técnico agrícola. Eu fiz uma faculdade de administração, né, pela UPF aqui de Lagoa Vermelha, fiz uma pós-graduação em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável e atualmente estou estudando agronomia pelo Unopar, aí, pelo Polo de Lagoa Vermelha. E isso vai nos abrindo caminhos, né, para a gente pensar no desenvolvimento de uma maneira meio que geral, né, do município. E agora esse desafio aí nos coloca então a buscar, né, projetos, né, e programas de incentivo também para as pessoas da cidade, né? Mesmo que a minha profissão eu nunca trabalhei dissociando o campo da cidade, né? Eu imagino que o que nós produzirmos a mais no campo, né, seja na área de alimentos ou na prestação de serviços, isso tem que se refletir na cidade. Então esse produto tem que chegar até o consumidor. E pensando nesses dois elos, eu acredito que foi, né, esse resultado aí da eleição, acho que nos revela um pouco disso, né, que conseguimos fazer, né, com que as pessoas percebessem que estamos no caminho certo. O Josmar Veloso é chefe do escritório da Emater de Lagoa Vermelha. E como ele acabou de relatar, suas atividades são mais ligadas ao agronegócio, grande parte pelo menos. A sua atuação na Câmara, então, não precisa nem lhe perguntar, será relativo ao agronegócio em especial, ou terá algum outro foco, Josmar? O foco principal com certeza será esse, né? Então tudo que diz respeito ao agro, né, a agricultura familiar do nosso município e também enquanto região, né, temos que pensar também junto com outros municípios, mas, né, a representatividade que nós queremos ter na Câmara é justamente nesse segmento, que era um segmento que acabava sendo um pouco desassistido, né, no Poder Legislativo. E agora, né, além desse compromisso, como a minha votação foi bastante expressiva na cidade também, né, nos cabe também alguns projetos relacionados ao pessoal que vive na cidade. Então o que eu tenho já, né, ideias já escritas, alguma coisa, é relacionado à capacitação dos jovens, né, para o mercado de trabalho. Então a gente quer fazer um trabalho junto aos empreendedores, né, buscando o primeiro emprego a essas pessoas, buscando capacitar, né, esses jovens que muitas vezes ficam
né, aquém do processo de aprendizado, né, mesmo aquelas pessoas que não tiveram, né, uma oportunidade de uma escolaridade um pouco maior, de o município oferecer alguns cursos, né, algumas capacitações nesse sentido. E é dessa forma que a gente quer apoiar esse segmento. Estar sempre ao lado do empreendedor, né, no meu ponto de vista, pensar no emprego sem antes pensar no empreendedor é uma coisa que vai, né, totalmente num foco distinto. Então nós temos que estar ao lado, né, o poder público ao lado do empreendedor, para que possa auxiliar e também criar mecanismos de apoio, né, que possa levar um profissional com uma maior capacidade para que ele também possa desempenhar uma função da melhor maneira. Então eu acredito que vão ser nessas duas frentes, né, numa de capacitar produtores e o pessoal da cidade e também um apoio, né, e alguns projetos a nível do agronegócio e também na questão do turismo, né. Então queremos investir em algumas frentes aí de trabalho que vão relacionar a produção de alimento e turismo no nosso município também. Josmar, o prefeito municipal reeleito Gustavo Bonotto, em conversa conosco aqui na redação, admitiu uma possibilidade de lhe convidar para não deixar a Câmara assim definitivamente, mas de sair da Câmara para ocupar o cargo de secretário da Agricultura. Já chegou esse convite, Josmar? Sim, já estivemos, né, conversando com o prefeito Gustavo, né, com o vice, né, com o presidente do partido, André, também. E no primeiro momento a gente, né, está estudando uma possibilidade de se tornar um braço da Secretaria da Agricultura. Né, ficamos um pouco desse tempo junto ao Poder Legislativo também, continuo as minhas atividades na Emater e a gente vai fazer o máximo possível para auxiliar a Secretaria da Agricultura, né? Então com os projetos, com a área de fomento, com alguma coisa de planejamento mais amplo, né, pensando no macro, no todo do município, e se funcionar bem essa estrutura a gente continua. Se caso a gente vê que há uma necessidade maior de contribuir um pouco mais, aí a gente pode, no decorrer do tempo aí, também, né, se colocar à disposição, né. Desde o início eu me coloco à disposição do prefeito Gustavo, mas num primeiro momento a gente vai, né, iniciar essas atividades dessa forma. E no decorrer do tempo, se for necessário, a gente, né, vai fazer jus a esse cargo. Aliás, a Emater tem dado uma contribuição expressiva para a administração pública aqui de Lagoa Vermelha. O prefeito é da Emater, o secretário de Geroni também é da Emater e agora conta contigo que também é da Emater. Que importância tem essa contribuição dos técnicos da Emater para a administração pública? Como eu falei no início, a nossa função enquanto extensão rural é justamente levar, né, o conhecimento até o produtor. E também, né, o grande forte da Emater é você trabalhar com políticas públicas, né? Então, nós auxiliamos muitas vezes desde o município a formar uma política pública a nível de estado e muitas vezes até a nível federal. Então, ela parte daqui, muitas vezes a demanda, a necessidade, e se torna uma política, né, de governo, uma política de estado. Então, por esse motivo, não é por mera coincidência que a gente acaba se envolvendo, né, em política de uma forma ou de outra. E enquanto a gente puder contribuir, eu acredito que é uma equipe bastante unida, né? Nós sempre trabalhamos juntos com foco no objetivo, né? A gente sempre brinca no escritório, nós não trabalhamos, né, por dia, né, mas sim por um objetivo em comum e a equipe une esforços para alcançá-lo. Então, acho que vai ser nesse sentido o nosso trabalho, né, de uma aproximação maior com a administração municipal e isso também nos dá, né, um grande respaldo, né, enquanto instituição, de continuar esse trabalho, né? Então, criar políticas de Estado que possam, independente da administração, que possa isso chegar até as pessoas, né? Que elas possam acessar, independente né, do partido, independente do que elas acreditam, mas que isso seja um acesso a todos, né? A gente não quer criar uma distinção, né? Isso eu acredito que é de extrema importância. Então, a nossa contribuição, com certeza, ela se torna bastante relevante nesse sentido. E a própria profissão nos leva a isso, né? Nos leva, além de formar a política pública, a talvez trabalhar um pouco mais com elas, né? Ouvindo as necessidades das pessoas e buscando o melhor para todos. E é importante porque o nosso município de Lagoa Vermelha, a atividade econômica principal, claro, tem outras também importantes, é o agro, né? Hoje está, né, o agronegócio aí está, né, chegou a ser quase 40%, né, do PIB. E hoje ele deve estar em torno de 30%, 35% e junto a ele a prestação de serviços. Então, por isso, né, que a importância de nós trabalharmos em conjunto, né? Então,
há necessidade de nós expandirmos na área de produção de alimentos e também na industrialização. Né? O que eu vejo hoje, né, enquanto essa caminhada que fiz durante a campanha também, já vinha pensando isso e discutindo bastante, que nós temos que nos espelharmos o pessoal da fábrica de móvel, né, que saíram de uma situação, né, do início das serrarias, buscaram aperfeiçoamento e se tornaram referência. Então hoje o que nós temos que buscar na área de produção de alimentos? Nos tornar referência nisso e levar esse alimento pronto até o consumidor. Né? Então trabalhar com, assim como a fábrica trabalha com móvel sob medida, que seria, digamos, o topo da pirâmide, né, de chegar e fazer isso, nós temos que fazer isso com a produção de alimentos. Chegar com o produto pronto. E isso requer investimento, requer política pública para isso. Né, para nós desenvolvermos um polo industrial na área de produção de alimentos. Acho que esse é o maior desafio que eu tenho, né, enquanto esse mandato aí, de a gente buscar isso. Já temos algumas coisas pensadas, mas um esforço em conjunto com a comunidade, eu acredito que nós vamos nos tornar referências em algumas áreas nessa questão da produção de alimentos também. E isso vai acabar agregando, né, a prestação de serviços e a geração de emprego e renda do nosso município. Josmar, se sente preparado para uma atuação na Câmara de Vereadores, onde é bastante frequente o embate político? Geralmente o técnico e o político não se afinam muito. Não, tem esse desafio, mas acredito que sim, né? Acredito que o tempo né, que a gente tem já de experiência, né, e conhecendo o município, acho que isso é de extrema importância, né, de você conhecer realmente a realidade, né, com o que você está lidando, quais as possibilidades. Mas acredito que não vai ser, né, de grande dificuldade. Acredito que vamos trabalhar de uma forma unida, né, deixando de lado muitas vezes diferenças partidárias e pensar no desenvolvimento. Eu acho que acima de tudo serão anos de grandes desafios, né, anos pós-pandemia aí que ainda se tem resquícios, né, de uma crise financeira e que nós temos que unir esforços. A ideia é unir a Câmara de Vereadores em objetivos comuns, né, buscando o desenvolvimento. É lógico que tem que se respeitar oposições, né, que também tem o trabalho de fiscalizar o município, das coisas andarem, né, da maneira mais correta possível, e isso a gente tem que também estar ciente disso, e isso busca sempre, né, a melhoria. Né? Então toda a crítica ela é positiva, desde que acompanhada com uma solução. Então a gente está disposto a trabalhar em conjunto, né, independente do partido, e ouvir as pessoas. Eu acredito que dessa forma a gente não haverá grandes problemas aí na questão política também. Josmar Veloso, muito obrigado pela sua presença aqui na Folha do Nordeste. Sucesso e uma boa atuação agora no Poder Público. A gente que agradece aí o espaço, o senhor Adoir, né, a Folha do Nordeste, e o nosso muito obrigado a todos os eleitores aí que depositaram essa confiança em nós e desejamos aí fazer um bom mandato e contribuir com o nosso município.